Fala, galerinha de lenço! Mais um estudo aqui da nossa série especial, aprendendo cada vez mais da Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a lei de Deus. Olha que tema curioso aqui para a gente aprender hoje. Então vocês sabem, né? A gente sempre traz aqui algumas curiosidades, trouxe algumas para vocês, porque no mundo as leis existem aí para todos os lados e tem algumas leis que são assim, tido como bizarras, né? Eu trouxe algumas aqui para compartilhar com vocês. Olha, em 1984, o ano em que eu nasci, a melancia foi proibida lá em Rio Claro, aqui no interior de São Paulo. Isso porque existia a suspeita de que a fruta transmitia doenças como febre amarela e tifo. Você acredita nisso, desbravador? Olha aí, a melancia já foi proibida de ser ingerida, né, por conta dessas suspeitas aí que, sem dúvida alguma, foram, né, depois desmentidas. Isso foi em 1984, já faz um tempinho. Outra lei aqui curiosa. Lá no estado do Colorado, nos Estados Unidos, é proibido, isso vigora até hoje, é proibido que um cidadão recolha a água da chuva, que é vista como propriedade do estado. Então, muitos agricultores já foram detidos por utilizarem a água da chuva em suas plantações. Então, olha que coisa bizarra, né? Mas é lei lá no Colorado, enfim, o povo tem que obedecer. Olha essa outra lei aqui, curiosíssima. Em Victoria, na Austrália, é ilegal trocar uma lâmpada se você não for um eletricista profissional. Então imagina, né? Se isso fosse levado a sério aqui, então a dificuldade que seria toda vez chamar um eletricista profissional para trocar uma lâmpada de casa, então teríamos sérias dificuldades, né? Mas é lei lá em Victoria, na Austrália, e se um dia você for para lá, fique atento a isso daí para você não ser multado, tá bom? Então, a gente vê a natureza, né, ela é regida por leis, a sociedade sem leis seria um perfeito caos. Então, você também deve imaginar que Deus também tem as suas leis. Então, para todos os lados existem leis. As leis da natureza, as leis da física, a gente tem as leis civis que envolvem a vida em sociedade, e Deus também tem as suas leis, as suas ordenanças para a gente seguir, tendo, né, como finalidade o bem comum para a vida de todos nós. A gente viu aqui essas leis bizarras, mas normalmente uma lei ela é criada, ela é desenvolvida para nos proteger, para nos trazer garantias, para nos trazer bem-estar. E Deus, obviamente, pensa as suas leis no melhor para a vida de cada um de nós. Então vamos ver aqui algumas questões que tem que ver com esse estudo. Então, quais são os 10 mandamentos e quem é seu autor? Então, nós temos, das leis que Deus pede para nós temos ali os 10 mandamentos. E vamos ver aqui a autoria desses 10 mandamentos. Primeiro, Êxodo 31, verso 18, diz assim, ó: quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas da aliança, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Então vocês estão vendo aqui que os 10 mandamentos, os famosos 10 mandamentos da Bíblia, não foram dados por Moisés. Tem gente que fala, é a lei de Moisés. Olha, você está vendo que de acordo com o texto, tem nada a ver com o Senhor Moisés, com o profeta Moisés. Foi o próprio Deus, com o seu próprio dedo, que escreveu essas leis em tábuas de pedra e aí sim deu para Moisés. Entendeu aqui agora a diferença? Então, se alguém chegar para você, esses 10 mandamentos aí é coisa de Moisés. Não, você vai dizer agora como bom desbravador, não, eu aprendi e li na Bíblia que é a lei de Deus escrita pelo próprio dedo de Deus. Então, agora você está ciente, você sabe e você pode responder tranquilamente a questão da autoria de quem é, né, o responsável pelos 10 mandamentos. E os 10 mandamentos são esses aqui, que são descritos lá em Êxodo 20, que descreve ali essas 2 tábuas, né, que Moisés recebeu de Deus. Temos os 4 primeiros mandamentos na primeira tábua e os outros 6 mandamentos que fecham os 10 na segunda tábua de pedra. Então vamos lá, o primeiro mandamento, não ter outros deuses. Então Deus, ele deseja, ele espera que a gente tenha unicamente o nosso Senhor, Deus verdadeiro, como prioridade. Então eu e você não podemos adorar outros deuses, colocar outras prioridades na frente de Deus. Então Deus deve ser o nosso único Deus, tá bom? Porque tem gente que coloca como Deus
o carro, a carreira, né, o trabalho e tantas outras coisas mais. E esquecem de Deus, deixa Deus lá em último plano. Então não devemos ter nenhum outro Deus senão o Deus verdadeiro. Segundo mandamento, não fazer imagens de ídolos. Então, da mesma forma que eu não posso ter outro Deus, né, além do Deus verdadeiro, eu também não posso ficar projetando imagens de ídolos, né, idolatrando, fazendo aí, né, essa coisa de fã-clube, né, idolatrando uma pessoa como se fosse Deus. Então, temos que ter cuidado com isso também. Terceiro mandamento, não falar o nome de Deus em vão. Então, Deus pede a gente ter cuidado com relação ao uso do seu nome. Então, às vezes, a gente vê algumas pessoas fazendo piadas de mau gosto, fazendo comentários desrespeitosos, usando o nome de Deus. Então, isso é ter o nome de Deus em vão. Então, eu e você, desbravador, temos que ter cuidado com isso também. O quarto mandamento, uma lembrança, né? Lembra de guardar o sábado. Então, mostrando aí o sábado como um dia santo, um dia especial, que Deus também espera que a gente obedeça. Quinto mandamento, já na segunda tábua, né? Imaginando aqui, honrar os pais. Então, eu e você, que somos filhos, temos essa responsabilidade. Honrar significa respeitar, significa cuidar, ter estima. Então, obedecer, né? Aqui está embutido nessa ideia de honra. Então, são coisas que Deus espera de um bom filho, de uma boa filha com relação aos seus pais. Outro mandamento aqui, ó, não matar. Então, ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Então, a gente tem que ter todo o cuidado possível, né? Controlar os impulsos, os momentos de raiva, para que assim a gente não cometa, né, a gravidade de tirar a vida de uma pessoa. Sétimo mandamento, não adulterar. Não adulterar. Então, aqui é um mandamento que alguns pensam, é para quem é casado. Também, né? Para quem é casado. Então, quem é casado, de acordo com o plano de Deus, deve se manter fiel ao seu cônjuge. Então, o esposo fiel à sua esposa, a esposa fiel ao seu esposo. Então, esse é o desejo de Deus, a fidelidade ali entre ambos, né? Que fazem parte desse matrimônio. E, claro, para quem é solteiro também, não adulterar significa não se prostituir. Então, a gente também pode quebrar esse mandamento vivendo uma vida de prostituição, ficando com um, com o outro, né? Vivendo uma vida dissoluta, sexualmente falando. Então, temos que ter atenção com isso. Olha aqui, ó, oitavo mandamento, não roubar. Então, não pegar nada que não nos pertença. Então, ficar pegando coisas dos outros sem pedir, né? Desviando o recurso, dinheiro, enfim, tudo isso é pecado aos olhos de Deus. Nono mandamento, não mentir. Então, eu e você, desbravador, temos que ter a nossa consciência limpa, não se esqueça disso. Então, a gente não pode mentir. A gente não pode ficar usando de falso testemunho, proliferando aí fake news, né, que são mentiras. Então, a gente não deve ter parte com nada que seja mentiroso, que não contenha verdade. E o último mandamento, o 10º, não cobiçar. Então, esse mandamento aqui impele a gente, orienta a gente a não ficar desejando as coisas dos outros, né? Você vê lá o vizinho, olha que carro bonito, né? Puxa, eu queria ter um carro desse. E fica ali cobiçando, desejando, olha a casa dele, olha, né, a roupa dele, olha o celular dele. Então, essas coisas temos que ter cuidado para não nos enveredarmos pelo caminho da cobiça. Então, esses são os 10 mandamentos escritos pelo próprio dedo de Deus, que foi ali levado, entregue a Moisés, para ser, então, falado ao povo e, consequentemente, a todos nós. Próxima pergunta. Jesus dividiu essa lei em duas partes. Que partes são essas? Então, vocês observaram que duas tábuas. Uma contendo 4 mandamentos e outra contendo 6 mandamentos. Ambas 10 mandamentos. Então, Jesus dividiu essa lei em duas partes. Que partes são essas? Então, nós temos aqui, ó, Mateus, capítulo 22, versos 36 a 40. Mestre, é uma pergunta que fazem a Jesus. Qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, Jesus aqui, ele está resumindo, melhor dizendo, o significado da lei de Deus, esses 10 mandamentos. Eu vou explicar aqui melhor para você
nessa próxima imagem da apresentação. Então, os primeiros 4 mandamentos, eles possuem uma relação vertical. Então, se você observar os 4 primeiros mandamentos, tem uma relação assim total, plena, vertical com o nosso Deus. Então, quando eu e você cumprimos aqueles 4 primeiros mandamentos, essa relação especial com Deus, nós estamos respeitando, né? Nós estamos cumprindo essa ideia que Jesus colocou de amarmos a Deus sobre todas as coisas. Porque quem ama a Deus sobre todas as coisas, ele não vai ter outro Deus, ele não vai adorar ídolos, não vai dizer o nome de Deus em vão, vai ter respeito pelo nome de Deus e vai se lembrar do dia sagrado que Deus estipulou, Deus reservou para a gente guardar e santificar. Da mesma forma, né, os últimos 6 mandamentos, elas correspondem a uma relação o quê? Horizontal. Uma vertical, né? Nós e Deus, e a outra horizontal, eu e o meu próximo. Então, os outros 6 mandamentos você tem que ver que você percebe que ele tem relação com o meu semelhante, com o meu próximo. É a minha atitude, são as minhas escolhas com relação ao meu próximo. Então, se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, conforme Jesus, né, ali resumiu essa segunda parte da lei, você então vai o quê? Por exemplo, você vai honrar os seus pais, você vai amar os seus pais, você não vai mentir, você não vai dizer falso testemunho, você não vai ficar invejando e cobiçando as coisas dos outros, você não vai matar, não vai tirar a vida de ninguém, você não vai roubar, enfim. Tudo isso está diretamente relacionado com a nossa relação com o nosso próximo, com as pessoas que vivem na nossa comunidade, em torno da gente. Então isso é muito interessante, a forma como Jesus resumiu, né, essas 2 partes da lei dos 10 mandamentos. Uma numa relação com Deus e uma outra parte na relação com o nosso próximo. Isso é muito interessante. Terceira questão, qual foi a atitude de Jesus para com a lei? Então alguns dizem, a gente vive hoje no tempo da graça, né? Jesus veio, aboliu a lei, os 10 mandamentos, a gente não precisa mais obedecer. Será que é isso mesmo? Vamos ver aqui, ó. Mateus capítulo 5, verso 17. Poderia trazer aqui dezenas de textos, mas escolhi esse daqui para mostrar. Ó. Olha o que Jesus diz. Não pensem que vim abolir a lei, ou seja, os 10 mandamentos, ou os profetas. Não vim abolir, ele enfatiza, não vim abolir, mas cumprir. Está bem claro aqui, desbravador? Então, Jesus obedeceu também a lei de Deus enquanto esteve aqui na terra. Então, ele não veio abolir, conforme alguns dizem. Ele veio cumprir. Então, ele cumpriu estritamente esses mandamentos, essas ordenanças que nós temos ali em Êxodo 20. Qual o convite feito a todas as pessoas com relação à lei? Então, que convite nós temos diante dessa proposta, essa questão que envolve a lei de Deus? Olha aqui Eclesiastes capítulo 12, versos 13 a 14. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Então o convite que Deus faz para nós é o quê? Nós obedecermos à lei. Então em tudo que você possa fazer, guarde os mandamentos de Deus, pois isso é essencial para o homem. Então nós temos que entender que as leis de Deus vêm para nos beneficiar. Tem gente que olha para a lei por uma perspectiva negativa. É cheio de não pode isso, não pode aquilo. Calma, não olhe dessa forma. Pensa bem, né? Deus é o nosso Pai, Ele nos ama, Ele quer o nosso melhor. Então qual é o pai, aqueles, né, que de repente têm filhos e estejam nos assistindo, vai querer o mal do seu filho? Nenhum. Então, como um pai que nos ama, Deus nos colocou essas leis para nos proteger, para fazer com que a gente tenha vida em abundância. Então, por isso, é importante que eu e você, nesta ocasião, nesse estudo, a gente entenda a importância e a relevância que essa lei tem para a gente. É um convite que Deus faz, né, para o nosso bem, para a nossa alegria, para a nossa realização, não apenas nessa terra, mas também para nos prepararmos para o mundo vindouro que Deus está preparando para cada um de nós. Então, convido você, desbravador, a mais uma decisão. Creio nos 10 mandamentos como norma vigente para todos os cristãos. Desejo seguir a vontade de Deus para a minha vida. Concorda? Aceita esse desafio? Se você aceita esse desafio,
deseja a partir de agora viver em conformidade com a lei de Deus, cumprir os mandamentos de Deus, feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado porque o Senhor nos ama. Obrigado pelas tuas leis que são colocados a nós como muros de proteção, para nos proteger dos males, das coisas terríveis desta vida. Então nos ajude, Senhor, com a força do teu Santo Espírito, a andarmos em conformidade com a tua santa lei. Que a gente guarde a tua palavra no nosso coração para que, como diz o salmista, a gente não peque contra ti. Vem nos ajudar, ó Pai, para que a gente seja filhos e filhas obedientes a ti. É o nosso desejo, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Valeu, desbravador, um grande abraço para você. A gente se encontra no próximo estudo. Fui!